O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Rosa Araújo e Ícaro Moreira, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje implicações previdenciárias e trabalhistas de acidentes de qualquer natureza e do trabalho. Para tanto, nós vamos contar com dois nomes consagrados e que vocês já tiveram a oportunidade de ver aí nas imagens de abertura. Eis que eles já passaram aqui e já deixaram um pouco do seu conhecimento. E hoje, hein, vamos explorá-los mais ainda, porque eles têm uma bagagem excelente. Nós vamos contar com a presença da desembargadora federal do trabalho, que é a doutora Ivani Bramante, que é também doutora pela PUC São Paulo, é membro da Academia Brasileira de Direito e também professora de Direito da Faculdade de São Bernardo do Campo. Ela deixou de lado o bacalhau que estava comendo, tomando um vinho e dando aula lá na Faculdade de Coimbra, né, Universidade de Coimbra, para estar aqui conosco. Doutora Ivani, já de início, nossos agradecimentos e a honra de tê-la aqui conosco. Obrigada, doutor Ney Araújo. Cumprimento a todos. É uma honra minha, né? Eu é que me sinto honrada de estar aqui participando do seu programa. Um programa aí que é bem visto por todos e que faz muito sucesso aí em Pernambuco, né? Que eu estou sabendo. Muito obrigada. Olha, graças a Deus, hoje a gente fala para o mundo, não é? Hoje é tudo transnacional, né? Transnacional. Então, temos a felicidade de contarmos com pessoas de todos os cantos do mundo. Por sinal, a nossa próxima live, e no meio aqui do programa nós vamos já exibir o CAR, vai ser com uma das participantes que está radicada lá em Portugal, que é a doutora Desirê Costa. Então, vai participar direto do programa de lá. Mas, doutora Ivani, nós estamos também com uma presença aqui ilustríssima. É simplesmente o doutor Anderson de Tomás, e ele é o sócio fundador do G4, Atualização Previdenciária, que tem nos ajudado demais, não é? Ele é diretor também da Comissão de Atuação Judicial do IBDP, que tem colaborado muito nas vitórias dos advogados previdenciaristas. E é presidente da Comissão de Direito Previdenciário do IBDFAM. Doutor Anderson, seja bem-vindo mais uma vez e que esperamos que seja tantas e tantas outras ao nosso programa Ao Vivo, doutor. Amém, amém. Uma boa noite a todos e todas. Saúdo os queridos colegas que estão nos assistindo através da doutora Ivani Bramante, a quem eu tenho muita admiração pelo trabalho da senhora. É uma satisfação estar aqui debatendo, a gente trabalhar essa interlocução do direito do trabalho com o direito previdenciário, tão importante, por vezes fundamental em alguns processos, não só de benefícios por incapacidade, mas também, principalmente, nas aposentadorias especiais, que a gente utiliza tanto ajuda, né, de provas produzidas na Justiça do Trabalho. Então, eu acho que é um tema que eu tenho certeza absoluta vai ser bem bacana esse debate, Ney. Muito obrigado e conte sempre comigo. Vamos navegar, né, pelas duas áreas, né, do trabalhista e do previdenciário, e vamos ver como é que a gente consegue fazer essa interlocução para tirar o melhor resultado possível. Doutora Ivani,
Vou começar aqui do básico. Qual é a diferença entre acidente típico e atípico? Bom, nós temos o acidente típico, é aquele que é considerado único. Nós podemos identificar o dia, o horário do acidente. Eu sempre dou exemplo do trabalhador que cai do andaime, que tem um traumatismo craniano, quebra a coluna, quebra a perna, nós temos que identificar nitidamente o dia e o horário do acidente, e evidentemente que a empresa também já emite a CAT com o dia e o horário do acidente e as circunstâncias. Agora, já na doença profissional, doença ocupacional, chama-se acidente atípico. É aquele que vai lesando lenta e insidiosamente o corpo humano, porque o trabalhador está em contato com agentes agressivos, químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses agentes. E ainda nós temos a modalidade doença profissional, que decorre da profissão exercida, que decorre do modus operandi de como a profissão é exercida. Se o indivíduo trabalha em pé muito tempo, se ele trabalha sentado, se ele trabalha com movimento de supinação nos braços ou agachamento, e uma questão de ergonomia, né? O modo como ele locomove, como ele movimenta o corpo, se ele faz rotação de tórax. Então, ele tem doenças de posturas, posturais, problemas de coluna, lesão por esforço repetitivo. Quando a profissão exercida tem um modus operandi, porque é o empregador quem dita o onde, o como, o quando a tarefa será realizada, se o empregador mudar o modus operandi, a doença desaparece, né? Eu sempre dou exemplo do digitador. A lesão por esforço repetitivo de tanto digitar, né, computador hoje, a hora que todo mundo colocar um programa que você dita e o computador escreve sozinho, ninguém vai ter mais lesão por esforço repetitivo, né? É o meu sonho, viu? Então, a única coisa que nós podemos ter é de ficar no celular, que tem agora uma doença que chama WhatsAppnite, que é a tendinite do WhatsAppnite, né? Que a gente fala que às vezes o trabalhador está com tendinite nos dedos, não é isso? E a gente diz, olha, de tanto ficar no WhatsApp lá no celular, não é isso? Então, é essa distinção. Na doença profissional, doutor Ney, e na doença do trabalho decorrente do meio ambiente agressivo, químico, físico e biológico, não dá para ter a exatidão do dia que o acidente ocorre, o dia que a incapacidade se instala. Por isso que nós temos na lei previdenciária o artigo 23 da lei 8.213, que diz assim, considera-se dia do acidente, em se tratando de doença profissional e doença do trabalho, o dia do afastamento, o dia da segregação compulsória, se não houver segregação compulsória, o dia do laudo, que atesta a incapacidade. Existem doenças ocupacionais decorrentes de agentes químicos, físicos e biológicos ou doenças profissionais que não requer afastamento. Por exemplo, nunca vi ninguém se afastar por surdez, né? É uma doença porque o trabalhador está exposto ao ruído, um agente agressivo, é uma doença do trabalho, que decorre do meio ambiente de trabalho, mas não há afastamento, né? O dia da incapacidade é o dia que ele já ficou totalmente surdo e que ele não consegue mais trabalhar. E ele tem que ir para a aposentadoria mesmo por invalidez, se for o caso, né? Se ele não conseguir trabalhar em outra profissão qualquer. Então, são essas as diferenças. O acidente típico está previsto no artigo 19 da lei previdenciária, da lei 8.213, e o acidente atípico, o conceito do acidente atípico, está no artigo 20 da lei previdenciária. Basta conferir lá na lei. Ok, vamos desenvolvendo isso durante o curso do programa.
nós estamos com a presença importantíssima também de Rosa Araújo. Rosa, nosso boa noite para você. Boa noite, sejam bem-vindos, doutor Ivani, doutor Anderson. Estou aqui para dar um suporte a vocês. Quanto às indagações, as perguntas, os questionamentos dos ouvintes. Tá? Uma boa noite. Sejam muito bem. Obrigada, Rosa. Seja bem-vinda também. Doutor Anderson, vamos trabalhar? Vamos. Vamos, que nós estamos sendo bem remunerados aqui. Receberam antecipadamente, viu? Mas é óbvio. Vamos falar um pouco de prova emprestada da Justiça do Trabalho para a Justiça Federal? Vamos. É interessante porque quando tu me passaste essa oportunidade de a gente trabalhar essa interlocução, eu fui fazer algumas pesquisas para ver como é que estavam as decisões recentes. Certo. E é muito interessante porque a admissibilidade da prova ela vem sendo feita assim de uma forma extremamente boa e positiva. O que a gente tem? Né? Nós temos um sistema previdenciário do juizado, um sistema falido. Né? Um sistema onde o que menos se faz é a justiça. Né? A gente pede prova, não existe. Vem laudo, nós não somos intimados de laudo, vai direto para a sentença. É uma celeridade que corta direitos e o CPC não existe no juizado. Eu tenho uma frase, doutor Ivani, que eu brinco em sala de aula e digo o seguinte, ó, se Deus criou o rito ordinário, o diabo com inveja criou o juizado especial federal. E isso acontece na prática, doutor. Isso acontece na prática. A gente vê isso acontecendo todo dia. Por isso que algumas estratégias têm que ser bem pensadas, né? O requerimento administrativo já estrategicamente bolado. Eu tenho uma atividade especial, por exemplo, que eu preciso trabalhar, preciso um auxílio doença ou qualquer outra situação. Bom, é um processo feito, é um processo administrativo ou ele é para o judicial? Bom, chego à conclusão que ele é para o judicial. É um processo que a TNU vem entendendo o enquadramento como uma atividade especial, sim ou não? Não. Eu vou precisar construir prova. Eu preciso aqui trabalhar de determinada forma para deixar esse processo ajustadinho. Então, eu vou ter que ir para o rito ordinário. Mas nem sempre eu consigo chegar no rito ordinário, porque tem uma tal de valor da causa que eu preciso atingir o valor da causa para ir, diferente dos processos do juizado especial civil, aonde eu vou lá e eu opto pelo rito do juizado, eu estou atrelado, né, ao valor da causa. Então, Ney, nós temos uma situação que, por vezes, o funcionário, o colaborador, ele teve que utilizar a Justiça do Trabalho para buscar alguma verba, né, trabalhista. Muitas vezes está discutindo uma insalubridade ou uma periculosidade lá na Justiça do Trabalho. E a gente sabe, e a doutora aqui é nossa testemunha ocular, que as perícias feitas na Justiça do Trabalho, elas são muito mais detalhistas do que a da Justiça Federal. Claro. Né? Basta ver os valores que são pagos aos peritos. Né? Nem se paga R$240, 250 uma perícia na Justiça Federal, tia. Nossa! E às vezes tem que esperar um tempão para receber, não é verdade? É uma mixaria que se paga na Justiça Federal, né? E aí a gente começa a ver... Aqui é R$800, né? Bom, aí... E mesmo assim, nós começamos a pensar, disse assim, cara, dependendo do valor, do tempo que esse perito vai se dedicar ao processo, aí pega um advogado que tem assistente técnico, faz laudo complementar, aí o perito tem que ficar respondendo quesitação. Tchê, tu vai trabalhar 3, 4 vezes mais dentro de uma normalidade, faz parte do jogo, o perito aceitou, ele que trabalha. Mas a gente tem visto decisões recentes, agora eu separei algumas, depois eu vou aqui passar para o Ícaro para ele compartilhar com o pessoal, né? Decisões recentes aqui de julho mesmo, D23 aqui do TRF da 4ª Região, trazendo laudos. Produção de laudo do que, Ney? Atividade especial. Porque o colaborador teve
o direito à periculosidade, principalmente com questões de eletricidade. Tem direito à periculosidade acima de 250 volts, enquadramento na atividade especial na Justiça Federal. E isso é muito importante. E por quê? Porque o juiz não quer produzir essa prova na Justiça Federal. Então, ele admite essa produção de prova da Justiça do Trabalho. Por que não fazer isso? O CPC autoriza. Aí o INSS vem e diz assim, não, mas e o contraditório? Mas não há contraditório. Mas há contraditório na produção de um laudo técnico? Não há. Não há. A empresa produz o laudo baseado em umas circunstâncias dentro do próprio ambiente do trabalho e apresenta. O INSS pode contestar um laudo? Pode. Apresentando um outro. Claro. Apresentando um outro. Ele vai apresentar e diz, não, mas eu tenho 5 laudos de empresas similares a essa que a quantidade de decibéis não chega a 90, é 78, mas então apresenta-te. Tu tem o maior banco de laudos no mundo dentro do teu sistema. Né? E a gente não. E aqui nós temos uma outra situação, Ivani, que todo dia, doutora, que nós estamos protocolando nossas peças para o INSS, do outro lado tem o maior escritório de advocacia do país, que é a Procuradoria do INSS. Pois é o maior escritório. É o maior escritório. E o escritório que tem médico, que tem perito, que tem assistente social, que tem procuradores super bem, pessoas atualizadas, inteligentes. Eu queria ter essa estrutura no meu escritório, e eu não tenho. Ou seja, toda vez que eu protocolo, eu estou lutando contra um monstro, um gigante, que tem tudo, mas a gente tem que rebolar, tem que se virar aqui nos 30, né? E buscar, né, documentação na Justiça do Trabalho é importantíssima. A gente tem que conversar com o nosso cliente, para ver se ele já teve, se não é dele, tem de colega, né? Tem uma decisão aqui que eu já vou compartilhar na sequência aqui, de uma prova emprestada de um colega de trabalho. A empresa se nega a retificar o PPP, ele junta da Justiça do Trabalho um PPP de um colega da mesma função e foi admitido como prova emprestada da Justiça do Trabalho. O advogado tem que usar a imaginação. A gente não pode ficar atrelado a esse mundinho aqui, achando que as coisas vão acontecer ao natural. Acabou o tempo que o juiz impulsionava o processo. O juiz não impulsiona mais processo, não. Isso cabe às partes fazer. Perfeito, perfeito. E o doutor Anderson Tomás tem uma experiência extrema, tanto é que hoje uma das funções dele é justamente orientar advogados. Depois a gente vai conversar sobre essa assessoria, doutor Anderson, não deixe passar. Rosa, me permita citar aqui a doutora Núbia Sobral, porque amanhã nós vamos estar fazendo uma live, é uma live cultural, que é a paixão da doutora Núbia Sobral, né? Essa excelente profissional, essa amiga, que eu tanto prezo, e nós estaremos falando sobre um filme chamado Tempos Modernos, do grande Charlie Chaplin, que eternizou figuras como o Carlitos. Então, amanhã, 19 horas, dona Núbia, pode preparar o cachê que eu vou chegar, viu? O doutor Anderson aqui e a doutora Ivani É, já receberam adiantado. Olha, Fábio Leão também, né, meu amigo, meu sócio, eu vou lhe passar a palavra, já. Fábio Leão, meu amigo, meu sócio também aqui nos prestigiando. Por favor, Rosa. Eu queria enumerar essas pessoas que estão aqui participando. A doutora Núbia Sobral, você já falou. Doutor Fábio Leão, tá, também. Franci Newton. Franci Newton é presença constante, aí sabe muito. Franci Newton, Paulino Andrade. Paulino Andrade, ele inclusive, ele tem um jornal, a Gazeta, que inclusive ele publica matérias os comentários que eu faço. Paulino, que prazer, hein? Você está nos honrando aqui com a sua presença. Folha de Notícias. Que prazer você estar aqui com a gente. Ok. Ok, Rosa? Vamos em frente? Vamos, então, trabalhar mais, né, doutora Ivani? Vamos lá. Doenças mentais, elas estão classificadas
como acidentes atípicos, doutora Ivani? Pois é, Ney, isso daí é uma novidade, né, que muita gente acho que nem sabe, mas a Organização Mundial da Saúde acabou de classificar a síndrome de Burnout como doença do trabalho. Entrou em vigor agora, em 2023, aqui no nosso país, essa diretriz aí da Organização Mundial da Saúde. Mas a Previdência Social já considera como doença do trabalho as doenças mentais. Se vocês abrirem aí o decreto 3048/99, vocês vão ver que lá no final do decreto tem 4 anexos. Tem o anexo 1, 2, 3 e 4. No anexo 2, tem uma lista de doenças. Então, tem lá síndrome do pânico, depressão, síndrome de Burnout. Nós temos várias doenças listadas lá, que são doenças mentais. E do lado daquelas doenças estão quais são os agentes agressivos, o que causa, né? O que causam essas doenças? Quais são os riscos no ambiente de trabalho que causam essas doenças? Aí vem lá, pressão de chefia, exigência de trabalho superior às forças, ameaças de perda de emprego, gestão por injúria, violência no ambiente de trabalho. Então, hoje, ao lado dos agentes químicos, físicos e biológicos, existe um outro agente de risco chamado agente psicossocial. O agente psicossocial decorre das relações humanas no ambiente de trabalho, das relações entre a chefia e o empregado, o modo como a empresa organiza aquela questão dos recursos humanos. Existem empresas que, estruturalmente, como uma política de RH, ela mantém um relacionamento de punições constante, de xingamento, de suspensão, né? Colocando o trabalhador numa autoestima baixa, pressionando uma produtividade, espicaçando o trabalhador o tempo todo como se ele fosse um incompetente. E isso vai minando a autoestima do empregado e vai causando doenças mentais. E ainda, essas doenças causam outras doenças biológicas que nós chamamos de doenças psicossomáticas. E sabe, doutor Ney, eu vejo muita gente cuidando da pressão alta, da gastrite, da diabetes, quando, na verdade, às vezes isso tudo é de origem nervosa e isso tudo é decorrente de uma doença psicológica. E a doença psicológica ela chega num grau tamanho que acaba, inclusive, em suicídio no ambiente de trabalho. E a pessoa ela procura mesmo se suicidar no ambiente de trabalho, que é o lugar onde lhe dá muita angústia, né? Essas doenças já estão no decreto 3048/99, só que as pessoas não sabem fazer o nexo de causalidade entre a doença mental e o ambiente de trabalho. E eu preciso de uma outra perícia diferente. Eu preciso de uma perícia biopsicossocial. Eu preciso daquela mesma perícia que nós utilizamos para o LOAS, para assistência social, e que nós utilizamos para o deficiente, para ver o grau de deficiência. Porque o perito biológico vai ver as doenças psicossomáticas, o perito na área psicológica vai ver a doença mental, e o sociólogo vai ver o ambiente de trabalho, as relações humanas dentro do ambiente de trabalho. Assim como no LOAS, o sociólogo vai na casa da pessoa verificar as condições sociais dela, o sociólogo vai fazer uma perícia lá no ambiente de trabalho e verificar como é que são as relações humanas, as relações de chefia com o empregado, as relações de empregado versus empregado, a relação de empregado versus clientela, porque eu tenho assédio, a violência nas vertentes assédio moral, assédio sexual e discriminação. A mera discriminação hoje é uma espécie de violência, sabia? Tudo isso está na Convenção 190 da OIT.
E eu tenho o assédio do chefe para o subordinado, eu tenho de um empregado com relação a outro empregado, principalmente quando se trabalha em equipe, e aí a produtividade e os lucros e resultados é da equipe, e um é mais lerdo que os outros, e os outros alijam esse um do grupo, e eu tenho que é o assédio, né? Nós temos o assédio vertical, o horizontal, e tem o assédio transversal da clientela. Sabe, Ney, tem uma NR, uma norma regulamentadora do telemarketing, que tem um artigo lá que diz que quando o telemarketing é ofendido pela clientela, ele tem 10 minutos de pausa. E nós apelidamos essa pausa de pausa para o choro. Então, nós admitimos que a clientela ofende, né, o telemarketing, que é um assédio transversal, e nós até damos 10 minutinhos para ele ir para o banheiro chorar, voltar e continuar trabalhando. Doutora Ivani, me permite, um dos maiores problemas em telemarketing hoje é justamente a saída ao banheiro. Pois é, que às vezes eles nem deixam ir ao banheiro, né? Ou tem que pausar, né, o computador, né? Ao banheiro. E já tem casos aqui na Justiça do Trabalho que as pessoas fazem nas calças mesmo, porque não tem como, né? Então, essas questões de assédio levam a doenças ocupacionais, e eu vejo muita gente só pedindo dano moral. Ai, fui assediada, fiquei com depressão, quero dano moral, quero dano moral, quero dano moral. E não fala que a depressão é uma doença do trabalho e não pede todos os direitos relativos à doença do trabalho, entendeu? Então, agora nós temos que trabalhar esse novo risco no ambiente de trabalho, essa nova perícia biopsicossocial, utilizando a tabela CIF e uma perícia sociológica no ambiente de trabalho. Nos agentes químicos, físicos e biológicos, é o médico do trabalho que vai lá no ambiente de trabalho fiscalizar o agente agressivo para a gente fazer o nexo causal. Nessa doença mental, quem vai lá no ambiente de trabalho é um sociólogo. Olha que coisa interessante. E muita gente deixa passar, né? Pois não faz o pedido de auxílio doença acidentário, não é? Exatamente. Pede apenas a indenização por dano moral. Então, tem muito a ser explorado mesmo em questão acidentária, muito mesmo. Outra coisa, Ney, se você tiver muitas doenças mentais naquela empresa, sempre com o mesmo CID, dá nexo técnico epidemiológico, viu? Assim como a LER, que é uma doença ocupacional, né, decorrente da postura, postural, também existe o nexo técnico epidemiológico. Nós podemos, inclusive, invocar o nexo técnico epidemiológico nas doenças mentais, tá? É possível. Ok. A inicial, quanto mais bem instruída ela tiver, melhor, não é? Claro. Fazendo esse nexo causal, né? Acusando, né? os caminhos que levaram àquela comorbidade. Bom, doutor Anderson, uma das coisas que ocorre demais é a entrega de PPP não retratando a realidade. Nós sabemos que há vários caminhos, né, para essa correção. Quais os caminhos aí que você indica? Eu estava aqui, né, assistindo atenciosamente a aula da doutora Ivani. É impressionante como a gente está toda hora aprendendo, né? E antes de tratar aqui com vocês essa questão da retificação do PPP, a doença mental, né, doutora Ivani, ela é silenciosa, né? Pois ela é muito silenciosa, e ela vai, que nem a senhora comentou, ela vai atingindo outros órgãos. Eu lembro que eu fui vítima de assédio moral no meu primeiro escritório, no meu segundo escritório de advocacia. Eu era um gurizote ainda, recém-formado, e isso aí começou com estômago, né? E aí quase úlcera, e claro, eu não deixei com que a coisa fosse mais longe, né? Pedi para sair da empresa, mas, pessoal, isso realmente é muito sério. Muito sério. É muito sério. Bom, em relação ao PPP, o PPP ele é tão importante não só para os benefícios que tem conversão de atividade especial em comum, pode ser
Aqui nós estamos trabalhando na aposentadoria por tempo e todas as suas regras de transição, como também no B46, que é a aposentadoria especial, mas também nos benefícios por incapacidade. Porque, por vezes, nós precisamos de uma descrição da atividade fiel, para poder criar a habitualidade, né, a prova da habitualidade, para depois fazer o link com a incapacidade. E eu tive um caso aqui no escritório, onde a minha cliente era vigilante de um banco, né, portadora de arma de fogo, portanto, e ela começou a ter delírios de suicídio. Eu digo, vem cá, o que tu quer melhor de alguém que está portando uma arma de fogo no meio do trabalho, surtar, pegar essa arma, né, e deferir um tiro contra a própria vida. Isso se não surtar e sair, né, pegando essa arma e atirando contra os demais. E o PPP ele foi muito importante, citado inclusive na sentença, né, de que veio um PPP da atividade dela, descrevendo exatamente o que ela faz, que ela portava arma de fogo, e isso foi ao encontro do laudo médico, dizendo, olha, essa mulher é um perigo constante, ela é uma bomba relógio. A qualquer momento ela vai explodir. Então, olha o PPP, e eu vejo poucos colegas utilizando o PPP nos benefícios por incapacidade. Sim. Poucos. E ele é tão importante. Então, aqui, Ney, em relação ao PPP, nós temos 2 desdobramentos. Nós temos a situação do colaborador que está na empresa, que esse aí, coitado, vai ter um sério problema, porque ele não vai entrar com uma reclamatória trabalhista contra a empresa pedindo retificar o PPP. Ele não é louco de fazer isso. Se ele faz isso, no dia seguinte ele é demitido. Ele vai ser demitido. Né? Agora, nós temos uma situação, depois eu já quero trabalhar esse aqui, porque vamos dar uma solução para situações como essa, né? Mas vamos trabalhar aquelas situações da empresa que está fechada. A empresa fechada não, a empresa que ele não está mais trabalhando nela, ele emite um PPP, aquele PPP não condiz em absolutamente nada com a realidade. O que resta? Eu posso ajuizar essa ação, arriscar no processo da Justiça Federal que o juiz, santo juiz, ele defira uma perícia. Mas eu não posso fazer isso, tchê. Olha o risco que eu estou correndo no processo. Imaginar que o juiz vai entender toda essa situação e vai deferir uma perícia. Ele vai dizer, mas vem cá, a empresa está aberta. Vai lá e discute com a empresa. Isso é uma obrigação trabalhista, não é uma obrigação previdenciária. Resolva-se lá na Justiça do Trabalho e me traga o PPP retificado. Agora, se a empresa está fechada, é barbada, né? Às vezes eu fico pensando assim, eu prefiro 1000 vezes uma empresa fechada que aberta. Porque aí eu posso trabalhar com laudo similar. Eu trabalho com laudo similar, eu faço prova. KNAI bate com KNAI. CBO com CBO. Ou seja, empresa, objetos sociais das empresas são as mesmas. Descrição da atividade dos funcionários são os mesmos. Empresas de um porte de tamanho próximo. Laudo similar. Eu resolvo. Agora a empresa está aberta. E eu já tentei entrar em contato com a empresa várias vezes. Eu já pedi para falar com o jurídico da empresa. Eu conversei com o advogado da empresa, expliquei a situação, disse, doutor, vamos evitar a Justiça do Trabalho. Mas não. Para ajuizamento da Justiça do Trabalho, e aqui eu estou falando da 4ª região, tá, doutor? O que os juízes vêm pedindo na Justiça do Trabalho? Tá, tudo bem, tu quer retificar o PPP, mas me justifique o motivo que tu quer retificar. Eu não vou abrir uma perícia aqui se tu não me demonstrar que esse PPP, de alguma forma, está equivocado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu busco situações similares e mostro no inicial. Olha aqui, estou te mostrando 3 laudos de 3 empresas que o ruído está dando 86. Não pode dar 78 nesse laudo. Aí eu diz, ok. Aqui tu está me mostrando uma controvérsia. Aqui nós temos uma situação que há um indício forte de que o PPP emitido por essa empresa está equivocado. Ney,
De todas as reclamatórias trabalhistas que eu ajuizei, eu só tive uma com perícia. Todas as demais a empresa veio para acordo. Por quê? Eu não quero pagar perito. Só que aqui nós temos um problemaço, pessoal, e fica aqui uma dica muito importante. A perícia vale para todos, né? E ele preenchendo o PPP daquele trabalhador é só para aquele. Exatamente. Não adianta retificar o PPP se não mudar o laudo. Pois é. E eu deixo bem claro na perícia. Eu disse, quer fazer acordo? Ok. Então, Excelência, o senhor suspende o processo aqui, a empresa vai retificar o laudo e vai apresentar o laudo no processo. Tá. Se o laudo do processo, né, tiver uma certa coerência com tudo aquilo que a gente apresentou até o processo, beleza, aceitamos o acordo. Caso contrário, vai para a perícia. Porque, por vezes, o advogado, fazendo o trabalho dele lá do outro lado, induz o colega em erro e diz o seguinte, nós vamos retificar o teu PPP. Daí ele retifica, doutora. Aí vai bater esse PPP lá no Distrito Federal, o juiz vai dizer o seguinte, não, me traz o laudo. Aí o laudo vai dizer, é 78 e não 86. Adiantou ter movido uma ação na Justiça do Trabalho? Nada. Não adiantou absolutamente nada. Por quê? Porque não mudou, e aí eu faço uma analogia, né? O laudo, o LTCAT, é o laudo mãe, cara. É o laudo que manda. O PPP, o filho só obedece. Se o laudo mãe... Tá errado? Se a mãe estiver errado, o PPP tá errado. Não adianta o PPP dizer, eu quero ir para a festinha. Não, tu vai ficar em casa, filho. Quem manda aqui sou eu. E quem manda é o PPP. O laudo é o tronco e o PPP seria o galho. Exatamente, uma excelente analogia. É exatamente isso. Quem alimenta, né, o PPP é o laudo. Então, é muito importante, pessoal, com que nós consigamos levar isso para o juiz do trabalho, para ele se sentir seguro de que aquele encaminhamento de perícia, até a perícia pode apontar por não ter atividade especial. Mas eu levo para inicial documentação para o juiz se seguro e dizer assim, não, realmente, aqui é indícios, defira-se a perícia, apresente-se quesitos e lá vai. Né? E aqui tem todos os desdobramentos. Mas eu preciso disso. E fiquem atentos, porque tem que ser o laudo modificado. Agora, Ney, para aquele cara que trabalha na empresa e está vinculado a ela, e a empresa insiste em não retificar o PPP, eu conto essa historinha. Excelência, eu não posso retificar esse PPP. Se eu retificar esse PPP na Justiça do Trabalho, esse cara vai para a rua. E aí, com base nessa história, trazendo laudos similares, eu peço, ou o senhor acolhe os laudos similares, ou o senhor defere a perícia, porque não adianta o senhor me dar um direito e tirar o outro dele. É verdade. Que é o direito ao trabalho, que é um direito constitucional. Então, não adianta tu me dar um e tirar o outro. Não, eu quero os dois. E o senhor pode fazer os dois no mesmo processo. Então, aqui, né, a gente tem que fazer e tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter essa sensibilidade, doutor. Tem que ter essa sensibilidade. Né? E tem que ser um pesquisador, né? Tem que ser um pesquisador. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Empresa fechada, empresa aberta. Aí, se ele está vinculado ou não está vinculado, daí nós podemos mudar. Então, nós podemos ter 3 procedimentos aqui diferentes. Agora, tem uma frase de um grande amigo meu que diz assim, eu detesto advogado otimista. E é realmente isso. Né? Bom é advogado pessimista, que vai ao extremo. Claro, o otimismo a gente tem que ter para a vida, né? E ele faz aqui uma brincadeira para dizer assim, não vou acreditar que o universo vai conspirar a meu favor aqui. Eu vou fazer por mim. Né? Eu vou atrás sozinho. Né? Não vou esperar do que venha um magistrado iluminado lá que vai me liberar uma perícia. Não. Faz a tua parte. Se precisar, tu tem argumentos para isso. Já aproveitando aí essa sua fala, quantas e quantas vezes eu já vi advogado reclamando, olha, mas esse processo estava ganho,
E muitas vezes, ele, por achar que o processo já está ganho, ele deixa de ter maiores cuidados. E, por isso, acontece esses reveses, não é? Bom, eu quero dizer aos nossos telespectadores que este programa de hoje é sugestão apresentada por eles. Portanto, continuem apresentando as suas sugestões para que nós possamos trazer aqui profissionais competentes, como os que estão aqui hoje, para que nós possamos discutir tantos e tantos outros assuntos. Ícaro, nós teremos dia 26 o programa sobre os acordos internacionais e os benefícios previdenciários. A doutora Desirria, inclusive, está radicada em Portugal, e o doutor João Marcelino, ele conhece profundamente esse assunto, porque ele já foi dessa área no INSS. Ele é atualmente advogado, palestrante, é autor também de obras previdenciárias e também gerente de uma agência do INSS. Então, aqui nós temos um cipoal de informação para passar para vocês. Então, continue fazendo as suas sugestões. Doutor Anderson, para que a gente não perca a oportunidade, fale do seu trabalho nessa assessoria que você vem prestando, por favor. Sim. Tem sido muito interessante esse convívio com os escritórios. Hoje, meu volume de trabalho ele é muito maior. Eu tenho muito mais clientes hoje, advogados, do que cliente que bate na porta do escritório. A gente, com a docência, eu acabava sendo procurado pelos colegas. Anderson, me responde isso. Anderson, o que tu acha que tu tem que fazer? Eu disse, cara, como é que eu vou atender toda essa gente? Todas essas dezenas de perguntas que o cara recebe por dia. Eu disse, bom, então eu vou criar, entre aspas, 2 produtos, né? Um deles tem sido as mentorias, né? Nós já tivemos... eu tenho um grupo lá com quase 100 mentorados. Esse ano já foram mais de 50 mentorias, e tem sido muito legais, porque o pessoal acaba trazendo os casos dele, aqueles difíceis, e a gente consegue resolver 1, 2, às vezes 3 casos em 1 hora de mentoria. E quando a coisa engrossa mesmo, né, o pessoal traz os seus casos do escritório, e tem sido muito bacana, porque eu tenho estudado TRF1, tenho estudado 2, estou estudando 6, que está recém-formado, então é uma caixinha de surpresa, o TRF6, a gente não sabe para que lado vai, e tem sido uma aprendizagem muito grande. O escritório tem uma estrutura para atender outros escritórios. Hoje são 35 escritórios que a gente atende, e só vem pepino, né, doutora? A senhora acha que vem tipo uma aposentadoria por idade, de carteira de trabalho? Eu nem sei mais o que é encaminhamento de aposentadoria por idade com carteira de trabalho, né? É só bomba, mas é isso, nós somos feitos por desafio, a gente vive disso, e é sempre gostoso receber ali um RPV em outra região, ter uma aposentadoria deferida no Nordeste. Isso é lindo demais, é muito legal. Só desarma a bomba quem tem perícia, né? Quem tem conhecimento, quem tem capacitação. Rosa Araújo, fica à vontade. Eu tenho aqui a participação de Oswaldo Barreto, da Trindade de Salvador. Olha, que bons baianos chegando por aí. Alex Oliveira e Solaine. Mas pessoas que já estão participando, dando boa noite. E essas pessoas também podem deixar suas perguntas, não é? Se desejarem, não é, Rosa? Isso. E a doutora Núbia, inclusive, quer que o doutor Anderson repita aquela frase que ele falou aí logo no início. Sim, a frase, essa aí eu vou registrar, doutor Ivani. Se Deus criou o rito ordinário, o diabo, com inveja, criou o juizado especial federal. Eita. Vamos em frente. Doutora Ivani, vamos falar um pouco sobre acidente de trajeto? Esse acidente de trajeto é o nó jurídico, sabia? Você sabe que o acidente ele pode ocorrer no local e no horário de trabalho, no local fora do horário,
fora do horário, fora do local e no horário, fora do local e fora do horário. De repente, então, a pessoa é contratada por uma empresa de São Paulo e foi mandada lá para o Japão e sofre um acidente lá em Tóquio. Pois é. Então, eu tenho várias situações. A Previdência Social equipara a acidente de trabalho, né, o acidente de trajeto. Então, não é acidente de trabalho, mas ela equipara como se fora para fins previdenciários, porque a lei previdenciária protege o trabalhador do momento que ele põe o pé fora do portão da casa dele até a hora que ele volta, né, para dentro da porta da casa dele. Então, na ida e na volta para o trabalho também é acidente de trajeto, não importa o meio de locomoção. A pé, de bicicleta, agora o pessoal anda de patinete, né? A pé, de bicicleta, de patinete, de patins, de moto, de carro, de avião, do que você bem imaginar. Só que é o seguinte, para fins previdenciários, qualquer acidente de trajeto, a Previdência vai cobrir. A empresa vai emitir a CAT, o INSS vai lá dar o benefício previdenciário. O nosso maior problema do acidente de trajeto, doutor Ney, é a parte trabalhista. Porque como responsabilizar o empregador pelo acidente de trajeto como se fosse doença do trabalho? Eu preciso ter o nexo de causalidade da culpa e dolo da empresa. Então, todo acidente de trajeto aciona a responsabilidade previdenciária dos benefícios previdenciários, mas nem todo acidente de trajeto implica em responsabilidade civil do empregador pelos danos causados pelo acidente, quer danos materiais, quer danos morais. E o empregado, ele acha que só porque foi de trajeto a empresa tem que pagar dano material e moral. Então, tem muita gente que vem aqui na Justiça trabalha com ação de dano material e moral e acidente de trajeto. Aí eu pergunto, olha, mas qual foi a culpa, o nexo causal, a culpa ou o dolo da empresa para causar esse acidente? A empresa forneceu o ônibus, e aí aquele cara que está dirigindo o ônibus, que ela contrata o ônibus para levar e trazer o trabalhador, passa a ser considerado preposto, e aqui o empregador responde. Se ele trabalha com o carro da empresa, aí eu tenho a questão da manutenção do carro e tudo mais, a empresa também responde. Se ele está num carro que está sendo dirigido por um outro empregado da empresa, o carro da empresa é dirigido por um outro empregado da empresa, a empresa também responde, evidentemente. Se a empresa paga... tem trabalhador que trabalha com o próprio carro e a empresa paga quilometragem, sabe? Aquela quilometragem embute já o valor da gasolina e da manutenção. E, às vezes, o próprio trabalhador pega o dinheiro da quilometragem, mas ele não dá manutenção no carro. E aí fica uma culpa concorrente, a empresa deveria fiscalizar, mas o trabalhador é quem deveria fazer a manutenção. Então, nós temos muitas discussões do acidente de trajeto. E ainda... nós tivemos uma medida provisória que falou que acidente de trajeto não era mais acidente de trabalho, para fins trabalhistas, para fins do empregador responder civilmente. Essa medida provisória não foi convertida em lei, aí ficou, né, de 99 até 2001, me parece, essa medida provisória aí não era mais acidente de trabalho naquele período. E depois voltou a ser considerado, voltou tudo a estaca zero. E nós temos uma outra questão, agora previdenciária, que descaracteriza o acidente de trajeto, que é o desvio de trajeto. Imagina que o trabalhador vai de casa para o serviço, do serviço para casa. Mas eu tive um caso, Ney, muito interessante, aqui da Volkswagen, sabe? Que o trabalhador trabalhava e saía de madrugada, ele pegava o ônibus da Volkswagen às 3h. E ele sempre, na hora que ele saía, ele vinha com o ônibus da empresa, e na hora que ele saía, ele pegava um ônibus que tinha outra rota, e que passava num outro caminho, e ele descia numa boate para pegar a namorada ou a companheira dele, que trabalhava numa boate. Ele passava lá às 3h, ele saía da empresa, passava lá às 4h e pegava
E ele se envolveu numa briga lá dentro da boate. E aí ele disse que aquilo era acidente de trajeto. E o tribunal entendeu que, para fins previdenciários, era sim acidente de trajeto, porque se você desvia do trajeto para cumprir interesses próprios, se for um interesse socialmente útil, né, como buscar a mulher no serviço, isso tem cobertura, você não pode deixar de fazer a cobertura do trabalhador. E eu tive um outro caso que o trabalhador passou do lugar da casa dele e desceu uns 5 pontos para frente, porque ele foi no supermercado fazer compra para trazer o alimento, né, para a casa dele. E lá no supermercado ele sofreu o acidente e alegou acidente de trajeto, e o tribunal também, o TJ aqui de São Paulo, na área previdenciária, entendeu que havia um desvio de trajeto socialmente útil. Olha que coisa. E tem uns que falam, não, desviou do trajeto, acabou todinha a proteção. E outros dizem, não, desviou do trajeto, só o período do desvio é que deixa de ter proteção. Quando ele retoma para o trajeto, a proteção volta. Então, pensa comigo, eu saio de casa, vou para o trabalho, estou protegida no caminho pelo acidente de trajeto. Aí eu saio da empresa, vou para a faculdade estudar, fico lá até 11 da noite. Então, naquele caminho que eu fui até a faculdade, fiquei lá estudando, eu não tenho cobertura, porque eu desviei o trajeto. Mas quando eu saio da faculdade e vou para minha casa, aí eu tenho cobertura, porque eu voltei para o meu trajeto. Então, tem toda essa discussão do desvio de trajeto, da cobertura total, da cobertura parcial, do trajeto, do desvio socialmente útil, e essas questões da responsabilidade do empregador pelo acidente de trajeto, né? Então, é a parte bem interessante, e eu até dei aula esses dias, estou gravando, né, aula sobre esse assunto lá no Legale, e amanhã eu vou justamente, amanhã não, sexta-feira eu vou gravar justamente o slide tudo sobre acidente de trajeto, a jurisprudência de acidente de trajeto. É bem interessante ver essa questão. E o acidente de trajeto é a próxima bola da vez. Eles estão querendo eliminar da área previdenciária a cobertura do acidente de trajeto, tá? E ficaria um acidente de qualquer natureza. Daí passaria para o ramo do acidente de qualquer natureza. Eu acho que é a próxima bola da vez da reforma, uma delas. É, porque também querem privatizar, né, o acidente de trabalho. Pois é. Isso aí. Bom, doutor Ney? Sim, pois não, fica à vontade. Tem uma pergunta aqui do Oswaldo Barreto, da Trindade, para o professor doutor Anderson. Tá. Como agir no RPPS quando o hospital não fornece o PPP para um enfermeiro? A questão do RPPS até poderia um ajuizamento de ação, porque o direito dele, né, vai estar vinculado ali, a empresa não vai poder, o ente público não vai poder demitir ele por causa disso. A gente tem visto reiteradamente as pessoas que têm vínculo com o RPPS acabam ajuizando a ação. A grande questão aí é possíveis retaliações, né? Ascensões, agora vai mudar o teu horário. Pode acontecer isso, eu acho que amigavelmente seria o ideal. O que eu faria nesse caso? Eu acionaria aí o sindicato, tá? Por vezes até o Ministério Público do Trabalho, para que faça esse trabalho aí político no hospital para evitar qualquer problema para ele. Entraria em contato com o Ministério Público do Trabalho aqui, um absurdo, não querem retificar o meu PPP, eu sou enfermeira, trabalho na UTI do hospital e estão dizendo que eu não tenho contato com um paciente com doenças infecto-contagiosas. Não faz sentido, né? Situações como essa. O cara trabalha como técnico de radiologia e não está inserido ali as radiações não ionizantes. Então, são situações que eu trabalharia. Primeiramente, tentaria trabalhar assim, politicamente, né? Ministério Público do Trabalho e até o sindicato, para depois bater de frente aí com o hospital.
Deixa eu só fazer um comentário em relação... Eu achei engraçado, eu estava rindo enquanto a doutora estava falando, em relação ao trajeto, doutora. Eu acho que aquele que foi para a boate, ele foi buscar a companheira dele e tal. Né, tranquilo, né? Eu sei que tem horário ainda de crianças, né? Mas ele foi ao encontro do trajeto do amor dele, doutora Ivani. Então, eu acho que foi acidente de trajeto mesmo. Chegou lá nessa boate, tinha uma pessoa que ficava na portaria lá e eles se estranharam e ele levou um tiro lá dentro da boate. Houve uma briga mesmo, né? E eu acho até que foi por causa da moça mesmo, que ele namorava, ou que ele era companheiro. E eu achei interessante que o juiz deu como acidente de trajeto, entendeu? E quando há um acidente de trabalho, embora a empresa não tenha culpa ou dolo, ela é responsável objetivamente pelos efeitos previdenciários. Ela tem que pagar os primeiros 15 dias, ela tem que amargar a suspensão do contrato. Pode ter regressiva depois, né, doutora? Ele fica afastado, ela tem que amargar com a estabilidade, né, do acidentado que volta, ela tem que depositar o fundo de garantia desse período. Ela tem que, se esse trabalhador fica deficiente e volta, esse trabalhador vai voltar com a cota do deficiente, aí ele vai ter também aquela estabilidade social do deficiente, né? E ela amarga ainda com a readaptação profissional, porque se ele volta e não tem como trabalhar na mesma função, a empresa tem que requalificar e readaptar, né? Reabilitar é missão da Previdência. Requalificar e readaptar é função da empresa. Então, a empresa tem todo esse custo indireto decorrente do acidente, mesmo que ela não tenha dado causa, e por uma responsabilidade ainda objetiva, porque é reflexo do direito previdenciário no contrato de trabalho, entendeu? Não importa se a empresa teve dolo ou culpa no acidente de trajeto, não importa nada. E isso fica muito caro para a empresa. Então, a empresa não quer mais ter esse custo indireto, entendeu? Por isso que eles querem acabar com o acidente de trajeto e colocar na conta do acidente de qualquer natureza. Que aí todas essas questões que eu linkei de custo indireto para a empresa ficaria superado. E ele continuaria tendo direito ao benefício previdenciário. Só o benefício previdenciário, só, né? Sem impacto do contrato de trabalho. Olha que coisa interessante, né? Muito bem, estamos já chegando ao nosso finalzinho. Olha, quando o papo é bom, passa rápido, né? Mas, doutor Anderson, não deixe de falar para a gente sobre a eficácia da sentença e do acordo trabalhista em questão de benefícios previdenciários. Jesus amado. Eu vou tentar resumir aqui. É muito interessante isso. Isso é bom quando a gente está sendo entrevistado e o entrevistador diga em 1 minuto. É para ferrar com um cara para ele nunca mais voltar, né? Anderson, isso daí é matéria para umas 5 aulas de 3 horas cada uma no mínimo. Eu vou deixar, então, de uma forma bem resumida, uma dica para vocês, tá? A dica é o seguinte: só façam um acordo na Justiça do Trabalho depois da produção de prova. Tá? Antes da audiência, o juiz chega e diz assim: ó, pessoal, mas vamos lá, a proposta do juízo, né? É tanto. Eu disse: não, doutor, depois da instrução. Depois da instrução. Primeiro eu quero instrução. Corre o risco de perder a proposta do juízo? Corre o risco. Mas se tu pensares com um olhar previdenciário, que poucos conseguem ter esse alcance, advogados trabalhistas que têm esse conhecimento previdenciário não fazem acordo, né? Não fazem acordo sem prova. Tá? O TRF da quarta... Nem sem reconhecimento de vínculo, né, Anderson? Principalmente, né? E o pior de tudo, Ivani, eles dizem o seguinte: não, doutor, eu fui dar uma vez, fui dar uma palestra uma vez num grande escritório de advocacia em Porto Alegre, mas pensa no escritório trabalhista top. E aí eu fui falar sobre isso.
e comecei a cutucar os advogados, porque vocês não sabem fazer acordo. Porque vocês estão admitindo aqui ganhar 40 mil, só que ele está abrindo a mão de 200 na aposentadoria, porque vocês estão usurpando 5 anos do tempo de contribuição dele, porque vocês estão fazendo acordo sem vínculo. É verdade. Né? Mas, ok, não foi essa a pergunta, mas, de qualquer forma, Ney, a dica é essa. O que o Tribunal da Quarta Região vem dizendo? Tá? Isso está pacificado aqui. Bom, aceita-se acordos desde que há um início forte de prova material no processo, que faça esse vínculo lá com a empresa, e desde que a reclamatória trabalhista seja juizada no prazo de uma reclamatória trabalhista. Não me venha entrar com uma ação declaratória depois de 6, 7 anos que perdeu o vínculo, única e exclusivamente para efeitos previdenciários. Na Quarta Região não vem se admitindo isso. Então a dica é essa: querem fazer acordo? Façam. Depois da instrução ou, né, em algum momento onde a produção de prova, de início de prova material, há e muito forte. Caso contrário, façam a instrução e depois sim levem esse tempo lá para o INSS, façam um requerimento administrativo da verbação do período da reclamatória trabalhista, pessoal. Não entre na justiça sem antes passar, porque isso afeta o tema 350 do STF. E com a inicial juntar um número máximo de provas que tiver. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Né? Rosa Araújo. Tem aqui só comentários, né, do doutor Fábio Leão, da Núbia também, que está agradecendo a frase, e do Francis Newton, também a abordagem da doutora Ivani. Então, são esses que eu tenho aqui no momento. Muito bem. Doutora Ivani, Sim. Eu sei que você gostaria de dizer tanta coisa, mas pelo menos diga uma que eu não lhe perguntei, que você acha que não pode deixar passar de jeito nenhum. Olha, o Anderson já falou da questão do PPP, né? Ele disse uma coisa interessante, que o INSS não aceita, né, quando nós trazemos laudo aqui da Justiça do Trabalho, e o INSS diz, eu não participei da perícia, então não faz coisa julgada para mim, essa prova não vale. Agora, olha só, a empresa faz unilateralmente todos os laudos ambientais, a empresa faz unilateralmente o PPP, e o INSS dá 100% de credibilidade para esse documento? E ele não participou da elaboração disso, e ele, que pode fiscalizar, sequer fiscaliza. Então, veja, né, os dois pesos e as duas medidas em termos de peso probatório de documentos para fins previdenciários. Agora, né, nós temos o E-Social, que vai ser recheado de novas obrigações que a empresa tem, de colocar tudo sobre, até as ações trabalhistas que estão em curso e tudo mais. Eu acho que o INSS tem todas as provas lá já, ele não precisa ficar impugnando aqui e dizendo que a nossa prova não presta, que a prova do direito da Justiça do Trabalho não presta. Ele tem o KNAI da empresa, lá no CNIS do trabalhador tem lá se o grau de risco é 1, 2 e 3. Ele sabe, né, do CBO, que eles mesmo que criam o CBO com aquelas atividades. Então, quanto mais o INSS se dificulta, mais trabalho nós temos para o advogado. Será que eles não percebem isso? E isso retroalimenta essa enormidade de advogado previdenciário que a gente tem, né? E outra, hoje, tudo é digital. Nós temos um banco de laudos do INSS, tudo digital, que você pode, inclusive, requerer produção antecipada de prova. O artigo 381 do CPC traz a figura da produção antecipada de prova, e lá não exige que haja lide, viu, Anderson? Não exige que você mostre que tem controvérsia. Lá no 381, produção antecipada de prova, diz o seguinte: não precisa da fumaça do bom direito, perigo da demora.
Basta, né, que você tenha uma pretensão a ser ajuizada contra alguém. Você pode ou não depois ajuizar essa prova. Então, eu sugiro que também se utilize mais a produção antecipada de prova para fins de buscar a prova previdenciária. Essa produção antecipada de prova, ela não tem contraditória ampla defesa, ela não tem parte contrária, gente, é só buscar, é tipo jurisdição voluntária. Está lá no 381 do CPC, vamos trabalhar mais a produção antecipada de prova na área trabalhista. Tu pede produção antecipada de prova, eu quero o LT, eu quero o PCMSO, o PPRA, agora PGR, eu quero o LTCAT e quero o PPP da empresa. Ponto. Me junte, exibição de documento, só isso que eu quero. Aí eu faço o confronto e vejo o divórcio do PPP com o LTCAT, né? O problema é que, às vezes, o LTCAT nem retrata a realidade do ambiente de trabalho. Eu preciso de uma outra prova pericial para desbancar o próprio LTCAT. Porque o LTCAT fala que tem 76 de ruído e, na prática, tem 90 dentro do ambiente de trabalho. Aí eu preciso mesmo de uma produção antecipada de prova pericial, para desbancar o LTCAT. Porque o LTCAT está errado e, em consequência, o PPP também. E hoje, uma outra coisa que eu quero deixar aqui claro, o Supremo disse que quando o EPI é eficaz, não tem direito à aposentadoria especial, salvo se for ruído. Há ações declaratórias de eficácia de EPI agora na Justiça do Trabalho. A empresa tem que comprovar que o EPI é eficaz, que foi entregue na periodicidade adequada, de acordo com a vida útil do EPI, que aquele EPI entregue é compatível com os agentes agressivos existentes no local de trabalho, que houve treinamento de uso, que houve fiscalização de uso. Qualquer uma desses nexos causais faltantes desbanca a eficácia também do EPI. Então, é outra coisa que nós temos que trabalhar na Justiça do Trabalho, que são novidades que eu trago, né? Então, duas novidades, não é bem novidade, exploração, ação antecipada de prova, não é cautelar, gente, é uma ação antecipada de prova, de jurisdição voluntária. Não é cautelar, eu não tenho que ajuizar a ação principal depois, tá? 381 do CPC e a questão de uma ação declaratória de eficácia de EPI. É isso que eu queria trazer. E também a ação de exibição de documento, que é outra ação que a gente também trabalha na Justiça do Trabalho para corporificar prova na área previdenciária. Ô, Ney, muito bem. Está dando grandes armas para que se possa ter sucesso nas ações. Doutor Anderson, por favor. Não, só para trazer aqui para decisões recentes, esses temas aí que a doutora trouxe, a TNU trabalhou ele no tema 213 da TNU, tá? Vai mais ou menos nesse sentido. É bom estudar esse tema, porque ele diz o que é eficaz e o que não é eficaz. E nós tivemos o RDR aqui na 4ª região, que é um doce, coisa mais linda, que é o RDR número 15, que trabalha também sobre essa questão da eficácia do EPI, inclusive dizendo... Coloca aí no chat para eles, o Anderson. Oi? Coloca aí no chat para o público. Eu não consigo colocar aqui, eu não tenho acesso ao chat aqui, mas é o IRDR número 15, tá? É só você digitar, você não tá... Não, eu não tenho abertura, eu não consigo digitar aqui no chat. IRDR 15 e que mais? IRDR número 15 da 4ª região. Do TRF4? TRF4 e o tema 213 da TNU. O IRDR número 15, né, ele diz, inclusive, ó, isso, 213. Ó, não há necessidade de EPI. Eu coloquei, ó. Obrigado. Não há necessidade de EPI. Ah, tá, no chat privado, sim. Só que daí alguém tem que... Não, é 213, não 231. 213. Ah, é verdade.
Então, coloca aí, eu vou apagar. Tema 213 da TNU. Coloca você aí, por favor. Isso, tema 213 da TNU e o RDR. Não, é que depois o Ney passa para eles. Passa, depois o Ícaro coloca aí. Tá bom, ótimo. Então, são esses os dois. O IRDR número 15 diz o seguinte, inclusive, né? Ó, periculosidade não tem EPI eficaz, agente biológico não tem EPI eficaz, cancerígeno não tem EPI eficaz, ruído, que daí o STF trouxe lá no tema 555. Então, o IRDR, para quem trabalha com aposentadoria especial, leiam o IRDR número 15, muito que tu passa a entender essa questão da eficácia do EPI. Muito bem. Doutor Anderson, se alguém quiser ter o contato contigo para que possa fazer uma prestação de serviço, ainda há vaga ou já está fechado? Não, essa semana as mentorias que são realizadas nas sextas-feiras eu já não tenho mais. Para a semana que vem eu tenho um horário só. Então, são poucos horários que eu acabo disponibilizando justamente porque senão eu não consigo trabalhar. Essa assessoria que você faz, se quiser deixar o contato, fique à vontade. É só me chamar pelo Instagram, que é o Anderson de Tomás Ribeiro, tudo junto. Eu consigo responder ali, daí eu passo o link. Existe uma agenda para marcação desses horários. É só me chamar no Instagram, que daí eu passo o link para o pessoal poder fazer esse agendamento. E não tem custo, repita o contato. Repita o contato. Anderson de Tomás Ribeiro, tudo junto, Tomás com S. Bem italiano, e vocês notaram, né? Escreve no chat aí, Anderson, que a Rosa coloca no... Tá bom, vou colocar. Anderson e Tomás Ribeiro. É só procurar no Instagram, pessoal, que tem lá, e eu acabo respondendo todo mundo. Ok. Gostaria de registrar alguma coisa mais que eu tenha deixado de perguntar? Só o meu agradecimento a vocês pela generosidade do convite. Para mim é uma honra sempre. Aprendi muito com a doutora Ivani. Hoje anotei aqui ação declaratória de eficácia de EPI. Vou buscar isso no seu trabalho para levar para as minhas aulas, porque eu não conhecia. E aqui eu trago aqui a minha aprendizagem de hoje, que eu vou utilizar nas minhas aulas e vou referir à senhora. Eu vi até uma ação, viu, Anderson, de um sindicato que entrou com essa ação, e aí o juiz falou que ele não tinha interesse de agir, extinguiu. Ainda tem resistência, tá? Você não vai achar muita coisa, não. Mas eu estou pregando porque, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos começar a agilizar para ver o que dá, não é isso? Exato, é isso aí. Olha, assim que bom. É assim que a jurisprudência é feita, né? Sabe o que mais, Anderson? O EPI, ele precisa ter certificação no Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, vai começar por aí, a empresa vai ter que provar tudo isso, você vai fazer aquela lista. E sabe outra coisa? Quando se pede uma perícia no ambiente de trabalho, é que eu quero que o perito vá no ambiente de trabalho verificar quais são os agentes agressivos, e aí a gente também faz quesitos acerca do EPI. Havia entrega do EPI? O EPI era próprio para o agente agressivo encontrado? O EPI era entregue de acordo com a vida útil? Ele possuía certificação? Pede para o perito verificar, entendeu? Você faz os quesitos para ele verificar e responder no seu laudo. Porque aí ele já vê o ambiente de trabalho, já vê o agente agressivo e já vê a questão do EPI. E ninguém pergunta nada de EPI para o perito. Gente, ele é um médico do trabalho, ele sabe tudo sobre esse assunto, ele é capacitado para responder. Aí, depois que fez o laudo, parece que tinha lá o agente agressivo, aí o cara, com laudo positivo, ele perde a ação, porque a empresa vem e fala que o EPI era eficaz, e ninguém prova que não era. Pois é. Bom, e parece que a doutora Ivani está adivinhando. Nós teremos, como eu já noticiei aqui hoje, dia 26 deste mês, o debate sobre os acordos internacionais e os benefícios previdenciários. Depois, no seguinte, né, no programa seguinte, que já vai ser no dia 9 de agosto, nós estaremos debatendo sobre as perícias médicas, desvendando o segredo aí das perícias médicas. E é assim que nós vamos construindo. Então, agradecendo mais uma vez a todos os telespectadores que nos honraram com suas presenças
E volto a pedir, por favor, façam sugestões de temas que os senhores gostarão de ver aqui debatidos. Agradecer à doutora Ivani, ao doutor Anderson, pela colaboração, pelas excelentes informações que puderam trazer aqui hoje. E já pedir a vocês que firme o compromisso de que voltarão aqui para novos debates. Agradecer também a presença de Rosa Araújo aqui nos assessorando. E lembrem-se, das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, o seu canal Rede Previdência apresenta um boletim de 10 minutos sobre Previdência, trazendo para você, te atualizando com as informações. Quero agradecer ao nosso superintendente, doutor Ricardo Souza, também o Ícaro aí, no apoio técnico, e dizer para vocês que lhes aguardo no dia 26. Lembrando que canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha